Oiê! Bem-vindos à nossa primeira aula do canal Biocop. Hoje vamos falar sobre o sistema nervoso. Esse sistema é o responsável pelos nossos movimentos voluntários e involuntários, sendo ele dividido em dois, periférico ou central. Vamos falar de suas especificações a seguir. O cérebro é dividido em várias partes, sendo que algumas delas pertencem ao sistema nervoso central, sendo elas o lobo frontal, localizado na parte da frente do cérebro, na testa. Acontece o planejamento de ações e movimento, bem como o pensamento abstrato. O lobo parietal localiza-se na parte superior do cérebro, no córtex cerebral. Interpreta os estímulos sensoriais provenientes do corpo, sendo responsável pela combinação das impressões relacionadas à forma, à textura e ao peso, e as transforma em percepções gerais. Eles também ajudam as pessoas a se orientar no espaço e a perceber a posição das partes do corpo. O cerebelo é responsável pelo controle motor. O bulbo tem a função relacionada com a respiração e é considerado um centro vital. E também está relacionado com os reflexos cardiovasculares e transmissão de informações sensoriais e motoras. Ponte. A função dela é transmitir as informações da medula e do bulbo até o córtex cerebral. Mesencéfalo. Esta é uma área considerada muito importante, pois é por onde passam todos os estímulos que saem e vão para o cérebro, além de conter diversas estruturas que controlam a postura e ativação do córtex cerebral. O tronco encefálico é uma parte do cérebro que conecta os hemisférios cerebrais à medula espinhal. É formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. O sistema nervoso é composto por duas células principais. São elas os neurônios e as células gliais. A palavra que define neurônio é transmissão, porque os neurônios eles são responsáveis por transmitir os sinais químicos e elétricos. Ou seja, ele conduz os impulsos nervosos do seu corpo. Para resumir, o neurônio é uma unidade básica do sistema nervoso. Ou seja, sem ele, o sistema nervoso não funcionaria do modo certo. As células gliais, elas também são muito importantes, porque sem elas, os neurônios não poderiam funcionar perfeitamente, porque elas dão suporte e nutrição aos neurônios. Agora vamos estudar a estrutura do neurônio. O neurônio é formado pelo corpo celular, pelos dendritos, pela baía de mielina e pelo axônio. O corpo celular é responsável pela síntese de todas as proteínas neuronais. A baía de mielina é responsável para dar rapidez aos impulsos nervosos que esses neurônios vão praticar. A velocidade dela é mais ou menos 100 metros por segundo. O axônio, ele transmite um influxo nervoso para outros neurônios. E os dendritos, eles são os que recebem os sinais elétricos de outros neurônios. Então, os axônios, eles liberam os sinais elétricos e os dendritos absorvem os sinais elétricos. Assim, a gente tem a sinapse. Agora nós vamos falar sobre a sinapse. O que é a sinapse? A sinapse é uma zona de contato entre uma terminação nervosa e outro neurônio. Nela são transportados neurotransmissores, que têm a principal função de enviar informações para outras células. Alguns dos principais neurotransmissores são a acetilcolina, que foi o primeiro neurotransmissor descoberto, e ele é responsável pela capacidade de aprendizagem, memória e também contração muscular. A endorfina, que é responsável pelo prazer. O próprio nome endorfina significa endo interno e morfina analgésico. Ela é liberada em atividades físicas, entre outras coisas, e provoca uma sensação de bem-estar. A adrenalina é liberada em momentos de medo, raiva, ansiedade, e ela prepara o corpo para esforços físicos, elevando batimentos cardíacos, contraindo certos músculos, aumentando a pressão arterial, entre outras coisas. Serotonina, o neurotransmissor da felicidade. Ele também atua regulando o humor, sono, apetite, ritmo cardíaco, temperatura corporal, sensibilidade à dor, movimentos e funções intelectuais. A falta de serotonina provoca uma doença, principalmente a depressão. A dopamina, o hormônio do amor, está envolvido também no controle dos movimentos, aprendizado
emoções e memória. A falta de dopamina no corpo provoca o mal de Parkinson e o excesso, a esquizofrenia. Esses dois neurotransmissores são liberados principalmente com o uso de drogas que provocam essas sensações a curto prazo. Agora nós vamos falar do potencial de ação e comunicação sináptica, a famosa bomba de sódio e potássio. Representado aqui temos o axônio e o dendrito. Esse espaço entre eles é a chamada fenda sináptica, por onde ocorre o processo da sinapse. Para transmitir o impulso nervoso, o axônio precisa se despolarizar. O que é isto? Inverter as cargas. Ele é negativo por dentro e positivo por fora. Essas cargas vão ser trocadas e o que estava positivo vai virar negativo e o que estava negativo vira positivo com a entrada do sódio na célula. Esse sódio entra para a manutenção do impulso nervoso. Depois que isso ocorre, o axônio quer voltar ao seu estado normal. Então essas cargas têm que se inverter. Para que elas se invertam, vai sair o potássio que estava dentro das células, vai sair. E as cargas irão se inverter novamente e ele vai se repolarizar. Nesse momento, é transmitido o impulso nervoso, principalmente pela ação de uma abertura, que é a entrada de cálcio na célula, que vai fazer com que este elemento entre no interior do axônio e transmita, libere os neurotransmissores, que são essas bolinhas vermelhas que eu estou grifando em azul. Essas bolinhas, os neurotransmissores, vão se encrustar aos dendritos do próximo axônio e serão transmitidos pelo axônio da célula nervosa, fazendo assim a transmissão do impulso nervoso. Sistema nervoso periférico. Essa parte do sistema é constituída por nervos que fazem a ligação dos diversos tecidos do corpo com o sistema nervoso central. Esses nervos podem ser provenientes do encéfalo, que são os nervos cranianos, ou da medula espinhal, que são os nervos espinhais. Ele também pode ser o sistema dividido em somático, responsável pelos movimentos voluntários, e autônomo, responsável pelos movimentos involuntários. Os nervos são formados por feixes de axônios e irrigados pelo sangue. Os gânglios são formados por um aglomerado de corpos celulares. Os gânglios aparecem como pequenas dilatações em certos nervos. Na extremidade de cada fibra nervosa, há um dispositivo chamado receptor, que permite a sensibilidade, e uma expansão que faz com que ele reaja ao impulso motor, ou seja, o efetor. Resumindo, o sistema nervoso periférico é o responsável por capturar as informações mandadas pelo sistema nervoso central através da medula espinhal e enviar para todos os outros tecidos de todos os organismos presentes no corpo humano. Oiê! Espero que tenha ajudado vocês, então dá aquele like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal.